Disseram que suas emoções te desqualificam para liderar. Disseram que sua sensibilidade era um sinal de fraqueza. Eles mentiram para você. Antes de mergulharmos fundo na verdade, que pode libertar sua alma se você está pronta para descobrir a verdadeira força que Deus depositou em você, digite guerreira nos comentários agora mesmo. E acredite, você vai querer ficar até o final, porque o que vou revelar hoje pode transformar a maneira como você enxerga a si mesma e a sua oração para sempre. Há muitas mulheres hoje a quem foi dito que são emocionais demais para liderar, frágeis demais para lutar, quebradas demais para orar com autoridade. Talvez essa tenha sido a sua história. Talvez o mundo, ou até mesmo pessoas dentro da igreja, tenham te colocado em uma caixa de silêncio, te convencendo de que seu lugar é nos bastidores, longe da linha de frente da batalha espiritual. Mas eu vim aqui hoje para declarar uma verdade que ecoa desde a eternidade. Deus nunca te chamou para ser fraca. Ele nunca te projetou para viver com medo, para se sentar em silêncio ou para encolher-se diante do inimigo. A verdade chocante é esta: o diabo não teme uma mulher que chora, mas ele treme quando uma mulher ora. As potestades das trevas sabem o que acontece quando uma mulher se ajoelha não em derrota, mas em divina guerra espiritual. Você pode ter sido esmagada pela traição. Você pode sentir que suas orações batem no teto e voltam vazias. Você pode pensar que está longe demais, que é indigna demais, ferida demais para ser ouvida no céu. Mas escute-me com atenção. O sangue de Jesus já quebrou suas correntes. E Ele não está te chamando para permanecer como uma vítima, mas para se levantar no poder do Espírito Santo e tomar o seu lugar como uma guerreira de oração. Esta não é a hora de recuar. Esta é a hora de se firmar no espírito de clamar, como Ana, de batalhar, como Débora, de guerrear, como Esther, diante do trono do rei. O inferno te subestimou por tempo demais e o céu esperou o suficiente. É hora de parar de ser uma mulher fraca e começar a orar como a guerreira que você foi criada para ser. Mulheres como vasos do poder de Deus. Sim, ao longo das Escrituras, Deus usou mulheres não como decorações no fundo da história, mas como vasos do seu poder, como instrumentos de intercessão, como guerreiras poderosas no reino invisível, em um mundo que frequentemente silencia suas vozes e ignora sua força. Nosso Deus faz o oposto. Ele as levanta. Ele as unge. E Ele responde quando elas oram. Mas hoje meu coração está pesado porque vejo uma geração de mulheres que foi espiritualmente desarmada. Mulheres que outrora tinham fogo em seus ossos, mas agora caminham em derrota silenciosa. Mulheres que antes permaneciam firmes na fé, mas agora se afogam no medo. Elas foram instruídas a ficar quietas, a permanecer pequenas, a se manterem suaves. E em algum momento, acreditaram nessa mentira. Elas foram roubadas de sua identidade em Cristo. E muitas nem sequer sabem disso. O inimigo não está apenas atrás da sua paz. Ele quer sua posição no reino. Ele não está apenas atacando suas emoções. Ele está tentando impedir que você ore, porque sabe o que o céu faz quando uma mulher ora de verdade. O medo do inimigo. Satanás teme o som de uma mulher orando mais do que o trovão, porque quando uma filha do rei
começa a clamar o céu, responde e o inferno treme. Você nunca foi criada para ficar em silêncio enquanto sua família desmorona, enquanto sua nação se torna mais sombria, enquanto sua própria mente e alma se desgastam. Você foi criada para agarrar as promessas de Deus e lutar com uma arma que este mundo não pode ver: a oração. Hoje quero falar com toda mulher que se sentiu impotente em seu espírito, com aquela que sorri em público, mas chora em particular, com aquela que carrega fardos que nunca contou a ninguém. Você não está sozinha e você não terminou. O Deus de Débora, o Deus de Ana, o Deus de Esther ainda é o mesmo. Ele está chamando você não apenas para sobreviver, mas para se levantar no espírito e recuperar o que o inimigo roubou. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1. Se você está pronto para orar com poder, não se esqueça de se inscrever e assistir até o final para uma surpresa especial. Das lágrimas ao triunfo. Vamos começar com a verdade que acende tudo mais das lágrimas ao triunfo. Deus vê a mulher que chora. Minha querida irmã em Cristo, você pode sentir que ninguém vê as lágrimas que você derrama. À noite, o tipo de lágrimas que mancham seu travesseiro em silêncio. O tipo que vem não da fraqueza, mas da guerra espiritual profunda dentro da sua alma. Você as enxuga antes que alguém perceba. Você sorri em público, cria seus filhos, serve sua família, vai à igreja. E ainda assim, seu coração carrega um fardo que só o céu entende. Mas ouça-me agora, Deus a vê. A Bíblia diz, em Salmos 56, versículo 8, Tu contas as minhas vagueações, põe tu as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Cada lágrima que você derramou foi contada. Cada grito no escuro ecoou na sala do trono do céu. O mundo pode chamá-la de fraca, mas seu Pai a chama de escolhida. Quando o mundo diz que sua dor a desqualifica, Deus declara que sua dor é o que ele usará para gerar poder. Ana e a força na dor. Você se lembra de Ana? Em 1 Samuel 1, ela era estéril, zombada, incompreendida e quebrada. A Bíblia diz que ela chorou amargamente diante do Senhor. Tão intensa era sua angústia que Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada. Mas Deus conhecia seu clamor. Ele a ouviu do céu e respondeu, não apenas com um filho, mas com um profeta que ungiria reis. Ana não tentou parecer forte. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela entrou na presença de Deus e derramou sua alma. E é isso que Deus está chamando você a fazer. Não fingir força, mas entrar na sua presença com toda a sua dor. E deixar que suas lágrimas se tornem o início do seu triunfo. Porque o verdadeiro poder não vem de fingir que está tudo bem. O verdadeiro poder vem quando você cai aos pés de Jesus e diz, Senhor, não posso fazer isso sem ti. É quando o céu se abre. É quando o Espírito começa a se mover. A verdade do mundo versus a verdade de Deus. O mundo diz às mulheres para suprimirem suas emoções, para anestesiarem sua dor, para se esconderem atrás de maquiagem e filtros. Mas Deus diz, traga-me o clamor cru do seu coração. E Ele a encontra naquele lugar sagrado. Assim, a mulher que chora não é uma mulher derrotada.
Ela está à beira de uma tupô divina. Olhe, para Maria Madalena, ela já havia sido atormentada, quebrada, possuída. Mas quando Jesus a libertou, ela se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. E onde ela estava quando os discípulos estavam escondidos com medo no túmulo chorando? Ela foi a primeira a chegar e a última a sair. E foi para ela que o Cristo ressuscitado apareceu primeiro. Não para Pedro, não para João, não para nenhum dos 12, mas para a mulher que chorava. Porque Deus é atraído por um coração quebrado. Salmos 34, versículo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E o coração terno, você pode pensar que suas lágrimas a desqualificam, mas elas são a própria evidência de que seu coração ainda é terno diante de Deus. O inimigo quer endurecer seu coração, transformar sua dor em amargura. Mas, se você levar essa dor à presença do Senhor, Ele a transformará em intercessão. Isso é o que faz uma guerreira de oração, não palavras eloquentes, não teologia perfeita, mas um coração que se quebra pelo que quebra o coração de Deus e um espírito que se recusa a desistir. Você pode sentir que não tem mais forças, mas a Bíblia diz, em Joel 3, versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte. Não por quem você é, mas por quem está dentro de você. O inferno teme as lágrimas de uma mulher que sabe orar. O inferno treme quando uma mulher se recusa a parar de bater à porta do céu. O poder da oração, persistente. Satanás não se importa com cristãos casuais que oferecem a Deus suas sobras. Mas ele teme a mulher que se ajoelha com fogo santo em sua voz e diz, não vou parar até que o céu se mova. Talvez seja quem você é. Você chorou por seus filhos e Deus a ouviu. Você chorou por seu casamento e o céu tomou nota. Você se angustiou por um filho pródigo, um marido não salvo ou um lar quebrado. Eu lhe digo hoje, você não está desperdiçando suas lágrimas. O Espírito de Deus está coletando essas lágrimas e transformando-as em um rio de poder que inundará os lugares secos da sua vida. Isaías 61, versículo 3, promete que ele lhe dará beleza em troca de cinzas, óleo de alegria, em lugar de luto, e veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Isso não é uma sugestão poética, é uma troca divina. Se este sermão tocar seu coração, comente amém e curta o vídeo. Fique até o fim, porque há algo incrível esperando por você. Esther e a carga da oração. Olhe para a história de Esther. Ela não foi criada como guerreira. Não foi treinada para a batalha. Mas quando seu povo foi ameaçado de aniquilação, ela jejuou, chorou e orou. Ela entrou na sala do trono de um rei terreno com a autoridade do Rei dos Reis por trás dela. Ela não carregava uma espada. Ela carregava um fardo. E esse fardo se tornou sua arma. O inimigo quer que você acredite que sua dor é uma prisão. Mas Deus quer transformar sua dor em seus propósitos. As mesmas lágrimas que a fizeram sentir fraca são as águas que nutrirão seu chamado. A mesma angústia que esmagou seu coração é o peso que a fará cair mais profundamente nos braços do Salvador. E ali, nessa rendição, Ele a transformará
em uma guerreira. A mulher, como arma de Deus. Você não é apenas uma mulher. Você é uma arma nas mãos de Deus. Quando você ora, fortalezas se quebram. Quando você ora, demônios fogem. Quando você ora, o céu responde. É por isso que o inimigo tentou tanto silenciá-la. É por isso que a depressão a combateu. É por isso que a insegurança tentou paralisá-la. Porque o diabo sabe que se você se levantar em oração, se você perceber quem você é em Cristo, você sacudirá as portas do inferno. Não deixe suas lágrimas caírem no solo do desespero. Deixe-as cair no solo da fé expectante. Deixe-as regar as sementes das promessas de Deus. Deixe-as mover seu coração em direção ao trono de Deus com tal intensidade que todo o céu se inclina para ouvir. Você não é invisível. Você não é sem voz. Você não é impotente. Você é vista pelo Deus que abriu mares, que ressuscitou mortos, que chama as estrelas pelo nome e que ouve seu clamor antes mesmo de ele sair de seus lábios. O chamado à oração. Então, ore, mulher de Deus, ore como Ana, chore como Maria, interceda como Esther, porque suas lágrimas não são um sinal de fraqueza. Elas são o início do seu triunfo. E agora, enquanto seu espírito se eleva e sua fé começa a despertar, vamos nos aprofundar nesta batalha da alma, porque a batalha começa em seus joelhos. Seus joelhos são seu campo de batalha. Aprender a lutar no espírito. Quando uma mulher cai de joelhos em oração, a terra começa a tremer. Porque isso não é apenas uma postura de desespero. É uma posição de guerra. Você pode não ter um exército atrás de você. Pode não usar uma armadura de aço. Mas quando você se ajoelha em rendição e eleva sua voz ao céu, você pisa no campo de batalha do Espírito e todo o inferno toma conhecimento. A oração como guerra. Por muito tempo, acreditamos na mentira de que a oração é para os de coração gentil, que é um ato passivo, uma disciplina silenciosa. Mas, minha amiga, a oração não é passiva. É poderosa. Não é fraca. É guerra. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a arma mais poderosa que Deus colocou em suas mãos é a oração. Você não luta como o mundo luta. Você não batalha contra carne e sangue. Você luta de joelhos. Você batalha no espírito. Você guerreia em oração. E a mulher que entende que seus joelhos são seu campo de batalha é imparável. Moisés e a intercessão. Lembre-se da história em Êxodo 17. Moisés estava na montanha enquanto Josué lutava no vale. E enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas para o céu, os israelitas prevaleciam. Mas quando seus braços se cansavam e ele os abaixava, o inimigo começava a vencer. Então, Arão e Hur ficaram ao seu lado e seguraram seus braços no alto. Por quê? Porque a vitória não vinha da espada no vale, vinha da intercessão na montanha. Esse é o seu papel, mulher de Deus. Você pode não estar segurando a espada no físico, pode não estar no centro das atenções, mas quando você ergue suas mãos em oração, quando se ajoelha diante do trono de Deus, quando se recusa a parar de interceder, você está inclinando a batalha a favor do céu, a guerra espiritual.
Há uma guerra acontecendo em sua casa. Há uma guerra pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu futuro. E a questão não é se o inimigo está lutando, é se você está disposta a lutar de volta, mas não com raiva, não com medo, não com ansiedade. Você luta com fé, você luta com a palavra, você luta com oração, você luta no Espírito. Efésios 6 pinta o quadro da sua armadura. Não menciona maquiagem ou joias. Fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito. E então, o que diz em Efésios 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque a oração é o que ativa a armadura. A oração é o que a conecta ao comandante dos exércitos do céu. A oração é o que transforma uma mulher temerosa em uma guerreira destemida. Vamos começar. Se você quer ser uma guerreira de oração, deixe um like. Comente "Eu sou forte" e se inscreva para não perder o final emocionante. A mulher cananita. Não esqueçamos da mulher cananita em Mateus 15. Sua filha estava gravemente atormentada por um demônio. Ela clamou a Jesus: "Tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi." E Jesus não respondeu a ela de imediato. Ele até disse: "Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Mas aquela mulher não recuou. Ela respondeu: "Verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Que ousadia, que persistência, que coragem espiritual. Ela se recusou a ser afastada. Ela sabia que até uma migalha da mesa de Cristo tinha poder suficiente para libertar sua filha. E Jesus olhou para ela e disse: "Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres." Sua oração não era poética, não era refinada, mas era feroz, era crua, era guerra. E sua filha foi curada naquela mesma hora. Persistência e fé, isso é o que Deus procura em você. Não perfeição, mas persistência. Não palavras sofisticadas, mas uma fé que se recusa a desistir. Não orações polidas, mas poderosas. O tipo que sacode as portas do inferno. O tipo que diz: "Não ficarei em silêncio enquanto minha família está sob ataque. Não ficarei parada enquanto minha geração se afoga na escuridão. Lutarei, orarei, insistirei." Quando você se ajoelha e ora, algo muda na atmosfera. Você pode não ver isso no natural, mas no reino espiritual, as cadeias começam a cair. Anjos são enviados, fortalezas são enfraquecidas. Porque a oração não é um pensamento ilusório, é autoridade divina. Elias e a oração. Você se lembra de Elias? Tiago 5, versículos 17 e 18 nos diz: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. Ele era apenas um homem, mas sabia como orar. Ele sabia como guerrear no espírito. Você pode pensar: mas eu sou apenas uma mulher. Não sou pregadora. Não sou teóloga. Minha irmã Elias também não era um homem perfeito. A mulher cananita não era uma erudita, mas eles sabiam como clamar ao céu.
E isso é o que os tornava poderosos. O lugar secreto. A oração não é reservada para o púlpito. É forjada no lugar secreto, naquele canto tranquilo do seu quarto, naquele lugar na pia da cozinha, naquele momento tarde da noite, quando todos estão dormindo e sua alma geme diante do Senhor. É aí que nascem as guerreiras, e não acredite por um momento que suas orações são desperdiçadas. Apocalipse 5, versículo 8 fala de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deus guarda suas orações no céu. Elas são sagradas, são eternas. E quando o tempo certo chegar, Ele as derramará com fogo e respostas do alto. O maior medo do diabo não é uma mulher com um microfone. É uma mulher com uma vida de oração. Uma mulher que não recua. Uma mulher que conhece as promessas de Deus e não para de declará-las. Uma mulher que acorda cedo e diz: hoje eu luto de joelhos. Uma mulher que diz: posso não ser capaz de mudar tudo ao meu redor, mas posso clamar àquele que segura tudo em suas mãos. Esse tipo de mulher aterroriza o inimigo. Levante-se, mulher de Deus. Então, levante-se, mulher de Deus. Seus joelhos são seu campo de batalha. Você foi chamada para mais do que sobrevivência. Você foi chamada para avançar o reino de Deus, para derrubar fortalezas, para falar vida onde há morte, para orar com poder, para guerrear com louvor, para declarar a palavra de Deus com fogo em sua voz e amor em seu coração. Não espere a tempestade chegar para começar a orar. Ore até que a tempestade se acalme. Ore até que a montanha se mova. Ore até que o avivamento irrompa em sua casa. Porque quando você se ajoelha, você se levanta em poder. E quando isso acontece, quando o Espírito do Deus vivo sopra sobre suas orações, você começa a perceber algo profundo e inabalável. Você nunca foi fraca. Você estava sendo treinada para ir à guerra. E seus joelhos se tornaram o altar onde o céu e a terra se encontram. A voz como arma. Sua voz não é pequena. É uma arma nas mãos de Deus. Quando uma mulher começa a entender a autoridade que repousa em sua voz no Espírito, ela se torna uma ameaça ao reino das trevas. Muitas foram instruídas a se sentar, a ficar quietas, a permanecer no fundo. Traumas culturais e até tradições religiosas tentaram convencer você de que sua voz é pequena, suas palavras são fracas e sua presença é irrelevante. Mas Deus diz o contrário. Em Provérbios 31, lemos sobre uma mulher vestida de força e dignidade. E o versículo 26 declara: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Quando ela abre a boca, não é conversa fiada, é um decreto divino. Sua voz não é sem sentido, é ungida. E minha querida irmã, se você pertence a Jesus, sua voz não deve ser silenciada pelo medo, pela vergonha ou pela tradição. Antes de mergulharmos, comente com um emoji de coração se você está pronta para mudar sua vida com oração. Inscreva-se e veja a surpresa no final. Esther e o poder da voz. Sua voz elevada em oração se torna uma arma nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não é apenas um sussurro na escuridão, é uma declaração na eternidade. Pense em Esther. Ela viveu em uma época em que as mulheres não tinham voz no palácio. Era uma garota judia
criada em cativeiro, tirada de sua casa e colocada em uma corte estrangeira. Por todos os padrões humanos, sua voz era pequena, mas quando o decreto de destruição foi emitido contra seu povo, ela sabia que o silêncio não era mais uma opção. Ela jejuou. Ela orou. Ela entrou na sala do trono de um rei pagão, arriscando sua vida. E ela falou. Esther 4, versículo 14, ressoa através dos séculos. E quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou ao reino. Sua voz quebrou o silêncio. Sua voz interrompeu a injustiça. Sua voz, fortalecida pela oração, salvou uma nação. Você pode não usar uma coroa. Pode não estar em uma corte real. Mas o céu a levantou para um momento como este. E quando você abre a boca na autoridade de Cristo, quando você fala a palavra de Deus sobre sua família, sua comunidade, sua geração, você está fazendo muito mais do que fazer barulho. Você está fazendo guerra. A palavra de Deus na sua boca. Satanás não teme sua maquiagem, sua moda, seu diploma ou seus seguidores. Mas ele treme quando uma mulher que conhece seu Deus abre a boca e diz, está escrito. Porque foi isso que Jesus fez no deserto. Quando o inimigo veio com mentiras, Jesus não discutiu nem raciocinou. Ele respondeu com a palavra. E essa palavra em sua boca, quando falada em fé, tem o mesmo poder de atravessar as trevas. Sua voz carrega a autoridade do céu quando está encharcada de escritura. Quando você ora as promessas de Deus, você não está oferecendo sugestões. Você está impondo a vontade do céu. Isaías 55, versículo 11 diz, assim, será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra dele em sua boca não é vazia, não é fraca, não é pequena. É poderosa. O poder no lugar secreto, mas como você maneja essa arma, você o faz primeiro em segredo. Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Começa ali no silêncio, quando ninguém está olhando, quando é só você e Deus. É aí que sua voz começa a crescer em força. É aí que o céu ouve e o inferno treme. Deixe-me contar sobre Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, nós a encontramos no templo chorando e orando. Ela não tinha filho, não tinha status, não tinha palavras que os outros pudessem entender. Eli pensou que ela estava bêbada. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava derramando sua alma diante do Senhor. Sua oração não era alta, mas era feroz. Seus lábios se moviam, seu coração gemia, e o céu respondeu. Deus ouviu o clamor de seu espírito e lhe deu Samuel, um profeta que ungiria reis e mudaria o destino de Israel. Uma nação foi transformada porque uma mulher ousou orar com toda a sua alma. A força da simplicidade. Não pense por um segundo que sua voz precisa ser eloquente para ser poderosa. Deus não está procurando discursos polidos. Ele está procurando um vaso rendido, uma mulher que diga: Deus, use minha voz como quiseres, que minhas palavras carreguem teu fogo, que minhas orações
derrubem fortalezas, que minhas declarações estabeleçam tua verdade. Muitas mulheres estão orando como mendigas, esperando que Deus lhes jogue uma migalha. Mas você não é uma mendiga. Você é uma filha do rei. E quando você fala sua palavra em fé, você não está tentando convencer Deus. Você está concordando com o céu. Você não precisa da permissão do mundo para falar. Você não precisa do silêncio do inimigo para gritar. Você foi chamada para profetizar sobre sua casa, para falar vida onde há morte, para declarar cura onde há doença, para comandar paz no meio das tempestades. Você não fala apenas para ser ouvida. Você fala para mudar a atmosfera. Ezequiel e os ossos secos. Em Ezequiel 37, o Senhor levou o profeta a um vale de ossos secos. Era um lugar sem esperança, cheio de morte. E Deus perguntou a ele: podem estes ossos viver? E então o Senhor lhe disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto ele falava, os ossos começaram a se mover. Tendões se formaram. Carne os cobriu. O fôlego entrou neles e eles se levantaram como um exército extremamente grande. Você vê, não eram as ideias de Ezequiel, não era seu intelecto, era a palavra de Deus falada, liberada por sua boca. Ossos secos responderam ao comando de uma voz humana sob autoridade divina. E eu acredito que há lugares secos em sua vida, agora mesmo, sonhos mortos, relacionamentos quebrados, filhos perdidos, lares silenciosos, apenas esperando que você abra a boca e profetize. Fale vida, declare a palavra de Deus com ousadia, santa e fogo profético. Olá, irmãs. Se este sermão te inspirar, clique no like, comente. Vou orar e se inscreva. Não perca o momento especial no final do vídeo. A herança profética, porque sua voz, mulher de Deus, não é pequena demais. Não é tarde demais. Não é desqualificada. É escolhida. É ungida. É armada pelo Espírito Santo. Em Joel 2, versículo 28, Deus declara: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você tem uma herança profética. Sua voz não é uma decoração, é um instrumento divino. E quando você a eleva em fé, o Espírito de Deus flui através de você como um rio. Então, levante-se, fale, ore alto, cante forte, declare ousadamente, porque sua voz não é um sussurro ao vento, é uma trombeta no Espírito e carrega o som da vitória. O diabo esperava que você ficasse em silêncio, mas você está prestes a ficar alta na oração. Você está prestes a começar a ligar e desligar. Você está prestes a começar a louvar, como se as cadeias estivessem caindo. Você está prestes a falar a verdade diante das mentiras, porque Deus está despertando sua voz, refinando sua língua e inflamando suas orações com fogo santo. E quando isso acontece, quando você abre a boca em fé, não se surpreenda quando muros começarem a cair e cativos começarem a andar livres, porque você não foi feita para ficar quieta. Você nasceu para rugir no Espírito, a voz como missão espiritual. E agora, minhas queridas irmãs, vamos entrar em algo ainda mais profundo, porque a voz que Deus colocou dentro de você não é apenas para conforto, não é apenas para sua própria cura,
ou sua própria casa. Essa voz é uma missão espiritual. É o próprio eco do céu na terra. E quando você abre a boca em oração, você não está apenas sussurrando palavras no vazio. Você está se associando aos propósitos de Deus para moldar a eternidade. Isso é o que a oração faz. Devemos entender isso com santa urgência. A oração não é um ritual, é um reino. Não é apenas comunicação, é confronto divino. É onde o céu encontra a terra e onde as batalhas espirituais são vencidas ou perdidas. A mulher, como ameaça ao inimigo. A mulher de Deus que aprende a orar com ousadia, com poder, com a escritura em sua língua e fogo em seu ventre, essa mulher se torna uma ameaça às portas do inferno. Você pode não se sentir poderosa, pode não pensar que conhece as palavras certas, mas deixe-me lembrar o que Romanos 8, versículo 26 diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não está esperando que você o impressione com eloquência. Ele está esperando que você se renda, que venha ousadamente, que abra a boca em rendição e deixe o Espírito orar através de você. Débora e a oração estratégica, olhe, para a vida de Débora em Juízes, capítulo 4. Ela não era apenas uma profetisa, não era apenas uma juíza. Era uma mulher de oração, uma mulher de fogo, uma mulher que ouvia de Deus e falava o que ele dizia. Em um tempo em que Israel estava sob opressão, quando guerreiros tremiam e homens se tornavam temerosos, Débora se levantou com clareza profética e chamou Baraque para liderar o exército. Mas Baraque disse: "Se tu fores comigo, eu irei." Por quê? Porque Débora carregava a presença de Deus. Ela não era apenas uma figura de proa. Era uma mulher cuja vida de oração privada lhe dava poder público. Quando ela orava, estratégias vinham do céu. Quando ela falava, as pessoas ouviam. Quando ela adorava, a atmosfera mudava. O chamado à ação. E deixe-me perguntar a você hoje, o que aconteceria se você parasse de duvidar da sua voz, parasse de recuar, parasse de esperar que outra pessoa tomasse a liderança e começasse a orar, como se a vitória dependesse disso, porque na verdade depende. O céu está esperando pelo seu acordo. A terra está gemendo pela sua intercessão. Deus está procurando uma mulher como Débora, uma que diga: "Eu me levantarei, eu falarei, eu orarei." O diabo não teme uma mulher que vai à igreja uma vez por semana. Ele teme uma mulher que acorda cedo, se ajoelha e começa a derrubar fortalezas em oração. Ele teme uma mulher que entra em sua sala e impõe as mãos sobre seus filhos enquanto eles dormem e ora bênçãos proféticas sobre o futuro deles. Ele está aterrorizado com uma mulher que abre a palavra de Deus e ora as Escrituras de volta ao céu com santa convicção, porque essa mulher se torna um altar em movimento, um lugar onde Deus se encontra com o homem. Ana, a profetisa. Deixe-me levá-la a outra mulher nas Escrituras. Ana, a profetisa. Lucas 2 nos diz que ela era uma viúva de 84 anos
e nunca saía do templo, mas servia a Deus com jejuns e orações noite e dia. Ela não era conhecida por pregar em palcos, não liderava na sinagoga, mas estava sacudindo os céus com sua consistência. E o que Deus lhe deu? O privilégio profético de ver o Messias quando ele era apenas um bebê. Ela segurou em suas mãos envelhecidas o que gerações ansiavam. E por quê? Porque ela era uma mulher de oração implacável. Você vê, a oração não é sobre personalidade, é sobre postura. Você não precisa de um título para orar com poder. Você não precisa de credenciais para chamar fogo do céu. Você não precisa de um microfone para mover montanhas. Tudo o que você precisa é fé, a palavra e um coração rendido. A oração fervorosa. Tiago 5, versículo 16, declara: a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. E deixe-me dizer que isso inclui uma mulher justa. Oração fervorosa significa que você ora quando sente e quando não sente. Significa que você ora quando as lágrimas estão fluindo e quando tudo o que você pode fazer é gemer. Significa que você continua batendo no chão com seus joelhos até que algo mude no espírito. Significa que você ora até que as cadeias se quebrem, até que a porta se abra, até que a Tupal chegue. A geração que se levanta, há uma geração de mulheres se levantando, agora não com amargura ou rebelião, mas com uma indignação justa e um fogo santo. Elas estão cansadas de ver suas famílias desmoronarem, de ver seus filhos capturados pelo vício, de ver suas filhas acreditando em mentiras sobre seu valor, de ver igrejas esfriando e a cultura escurecendo. E em vez de recuar, elas estão escolhendo lutar no espírito. E como elas lutam, não com armas carnais, não com argumentos ou reclamações. Elas lutam com intercessão. Elas lutam com escrituras. Elas lutam com cânticos de livramento. Salmos 149, versículo 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes. É assim que você guerreia no espírito. Você ora a palavra, declara a palavra, canta a palavra. Acredita na palavra até que ela se torne manifestação. Paranda, mulher que duvida. Quero falar agora com a mulher que sente que suas orações não fizeram diferença. Você tem orado para que seu marido venha a Cristo para a cura, para um filho pródigo, e se pergunta se o céu está ouvindo. Deixe-me dizer, Deus a ouve. O silêncio não é sua ausência. O atraso não é sua negação. Em Apocalipse 5, versículo 8, somos informados que as orações dos santos são guardadas em taças de ouro no céu. Você vê, suas orações não são desperdiçadas. Elas são armazenadas, são sagradas. E quando o tempo certo chegar, essas taças serão derramadas e as respostas inundarão sua vida como um rio. Ana não recebeu sua resposta em um dia. A mulher cananita não obteve seu milagre na primeira tentativa. A viúva persistente em Lucas 18 teve que continuar batendo na porta do juiz. Mas o que Jesus disse: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, continue clamando. Continue batendo. Continue orando, porque o juiz do céu é justo
e responderá à fé ousada e incansável, o chamado à oração fervorosa. Precisamos de uma geração de mulheres que orará como Elias, que orou e fechou os céus, depois orou novamente e os abriu. Precisamos de mulheres que orarão como Maria, que disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Precisamos de mulheres que se isolarão com Deus e clamarão como Raquel: dá-me filhos, senão morro. Não apenas filhos físicos, mas espirituais, avivamento, livramento, milagres, salvação. Que sua casa se torne sua sala de guerra. Que suas lágrimas se tornem sua guerra. Que sua cozinha, seu quarto, seu carro, se tornem o lugar onde você hospeda a presença de Deus com suas orações. Porque quando uma mulher ora, o inferno toma conhecimento. Quando uma mulher ora, anjos são enviados. Quando uma mulher ora, nações mudam, cativos são libertados. E o impossível se torna possível. A autoridade na oração. Eu declaro a você, mulher de Deus, este não é o momento de recuar. É hora de abrir a boca com autoridade. Fale de manhã, declare ao meio-dia, clame à meia-noite. Profetize no vale, cante no fogo, ore na tempestade. Porque sua voz em oração não é um eco, é uma trombeta. E cada vez que você a eleva, o céu responde. Então, levante-se, tome seu lugar, eleve sua voz. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de você. E Ele está esperando, não pela sua perfeição, mas pela sua oração. A autoridade comprada pelo sangue. E agora, enquanto o Espírito se agita dentro de você e a voz da oração começa a subir do seu ser mais profundo, devo falar de algo mais profundo, uma verdade que o inimigo há muito teme, que as mulheres descubram sua autoridade em oração não é emprestada. Ela foi comprada pelo sangue, selada em Calvário, ratificada pela ressurreição e ativada pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Você não está orando como uma mendiga esperando por migalhas. Você está orando como uma filha que conhece o trono de seu pai. Muitas mulheres foram ensinadas a serem silenciosas, passivas, a permanecerem no fundo. Mas o Senhor está chamando suas filhas para virem à frente, não em rebelião, mas em ousadia reverente, não para dominar, mas para interceder, não para ultrapassar os homens, mas para estar ao lado do céu. O medo do inimigo, o diabo, está aterrorizado com uma mulher que ora e conhece sua autoridade. Porque quando ela ora, ela abala o céu e o inferno. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declarou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do inimigo. Essa promessa não é específica de gênero, não é para poucos selecionados. Esse poder foi dado a todos os que creem. E mulher de Deus, isso significa você. Deus lhe deu as chaves para ligar e desligar, assim como deu a Pedro em Mateus 16, versículo 19. E quando você abre a boca em oração, o inferno perde terreno. Quando você declara a palavra, as cadeias caem. Você recebeu uma jurisdição espiritual. Sua voz, em oração, se torna o eco da autoridade de Deus na terra.
Esther e a ousadia. Deixe-me levá-la de volta ao Antigo Testamento, a uma mulher que entendia isso em seus ossos. Seu nome era Esther. Ela era bela, sim. Escolhida, sim. Mas mais do que isso, ela era ousada. Esther arriscou sua vida não apenas para aparecer diante de um rei terreno, mas para assumir sua missão profética. Antes de se aproximar do trono, o que ela fez? Ela convocou um jejum. Ela entendeu que a ousadia começa no espírito. A autoridade é cultivada na consagração. Ela não marchou para a câmara do rei nas asas da ambição. Ela foi carregada pela oração. E por causa de sua obediência, sua coragem e sua intercessão, uma nação inteira foi salva da aniquilação. Mas não perca isso, Esther não esperou que outra pessoa fizesse o que ela foi chamada a fazer. Ela não recuou por medo ou protocolo. Ela ficou na brecha. E quando ela disse, se perecer, perecerei, não era fatalismo, era fé. O chamado à ousadia. Esse é o tipo de ousadia que Deus está chamando suas filhas a assumirem hoje. Você não precisa de um palácio para ter impacto. Você não precisa de um título para ser perigosa para as trevas. Você não precisa de uma plataforma para mudar uma geração. Tudo o que você precisa é de um lugar secreto e do Espírito de Deus vivendo dentro de você. Algumas de vocês têm esperado que alguém lhes dê permissão para se levantar. Deixe-me dizer, Deus já deu. O mesmo Espírito que veio sobre Maria e a fez mãe do Messias. O mesmo Espírito que encheu Isabel e fez João saltar em seu ventre. O mesmo Espírito que capacitou Priscila a ensinar Apolo o caminho de Deus mais perfeitamente. Esse mesmo Espírito vive em você. E ouça-me, sua autoridade não é emocional, é espiritual. É fundamentada na cruz selada pelo sangue, confirmada pela ressurreição. Assentada nos lugares celestiais. Efésios 2, versículo 6 diz que você foi ressuscitada e assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que suas orações não são gritadas para o céu na esperança de alcançar Deus. Elas são oradas a partir da própria presença dele. E deixe-me lembrar o que Hebreus 4, versículo 16 nos diz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não timidamente, não hesitantemente, mas ousadamente. Ousadia não é orgulho, é confiança, é saber que o sangue abriu um caminho, que o véu foi rasgado, que a porta do céu está aberta e que quando você entra pela oração, você é ouvida, é bem-vinda e é respaldada pela própria autoridade do céu. Oração pelo mundo. Mas esse tipo de autoridade não é apenas para suas próprias batalhas. É para o mundo ao seu redor, para sua casa, para sua igreja, para sua cidade, para sua nação. Deus está procurando mulheres que ficarão na brecha, como diz em Ezequiel 22, versículo 30. E busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Será que hoje ele está procurando novamente e desta vez está chamando você não apenas para orar orações suaves de sobrevivência, mas para orar orações perigosas
de domínio, para se levantar no meio de uma cultura que zomba da santidade e se posicionar como um farol de justiça para ver a enchente do mal crescendo em nossa geração e dizer: não no meu turno. Seu território espiritual. Não, mulher de Deus, você recebeu um vasto território. Sua casa é seu altar. Seu local de trabalho é seu campo missionário. Seus filhos são seu legado. E sua voz em oração é a espada do Espírito. Este não é o momento de permanecer em silêncio. Este é o momento de falar o que Deus fala, de declarar o que Deus declara e de guerrear no Espírito até que o céu irrompa. O poder do Espírito Santo. Vemos em Atos 1 e 2 que quando os discípulos se reuniram no cenáculo esperando a promessa do Pai, as mulheres também estavam lá. Maria, a mãe de Jesus, estava naquele quarto. Todos estavam em um só acordo em oração. E quando o Espírito Santo caiu, ele não caiu apenas sobre os homens. Ele caiu sobre todos, o mesmo fogo, o mesmo poder, a mesma unção. E o que Pedro disse enquanto pregava, ele citou o profeta Joel em Joel 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Esse é o momento em que estamos, o momento das filhas cheias do Espírito, o momento das mulheres que oram e caminham em ousadia, não em vergonha, em autoridade, não em silêncio. Obediência, não arrogância. Não é arrogância caminhar na autoridade que Deus lhe deu. É obediência. Não é rebelião elevar sua voz em oração. É guerra. O inimigo usou religião, tradição e trauma para silenciar muitas de vocês. Mas eu ouço o Espírito de Deus dizendo: chega. Assim como a mulher, com um fluxo de sangue, atravessou a multidão, arriscou tudo e tocou a orla da veste de Jesus, você deve atravessar toda mentira, toda dúvida, toda voz que lhe disse para ficar quieta e alcançar Ele com uma fé que se recusa a ser negada. E quando você o toca, quando você ora com ousadia, o poder flui, os milagres se movem. As atmosferas mudam. O céu responde. Você é a escolhida. Você pode estar pensando: mas quem sou eu para orar assim? E eu lhe digo: você é a amada dele. Você é a intercessora dele. Você é aquela que ele redimiu para um momento como este. Que a ousadia se levante, que o Espírito se agite, que a palavra de Deus habite em você ricamente. Porque quando você se posiciona em sua autoridade e abre a boca em oração, o inferno treme. Quando você declara cura, os anjos se movem. Quando você fala vida, os demônios fogem. Você não é fraca. Você não é impotente. Você está vestida de força e dignidade. Como diz Provérbios 31, você ri dos dias vindouros, não porque eles são fáceis, mas porque você sabe quem segura o amanhã. E você sabe que ele a ouve quando você ora. Minhas queridas irmãs, chegamos ao momento crucial, ao ponto de virada, onde a verdade que ouvimos hoje deve se tornar a vida que vivemos amanhã. Ao longo desta jornada, nós desmascaramos a mentira de que você é fraca, de que suas lágrimas são sua derrota e de que seu silêncio é sua obrigação. Pelo contrário,
descobrimos juntas que em cada lágrima há o potencial para um triunfo, que seus joelhos não são um lugar de rendição, mas seu campo de batalha mais estratégico, e que sua voz ungida pelo Espírito Santo não é um sussurro, mas uma arma de guerra capaz de fazer o inferno recuar. Portanto, estamos aqui à beira de um despertar espiritual. Ouça isto com cada fibra do seu ser. Deus não te chamou para uma vida de fraqueza, silêncio ou medo. Não. Ele te chamou para se levantar, para tomar seu lugar como uma guerreira poderosa no exército da oração. O mesmo Deus que capacitou Esther a salvar uma nação, que encheu Maria com seu espírito para gerar o Salvador, que ungiu Débora para liderar seu povo à vitória. Ele colocou esse mesmo poder, essa mesma unção dentro de você. Você não está pedindo emprestado um poder que não é seu. Você está acessando a herança que foi comprada para você com sangue. Lembre-se das promessas que são suas por direito. Você está assentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus, orando a partir da vitória, não por ela. Você recebeu poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Suas orações, guardadas em taças de ouro, no céu, não são esquecidas. Elas são um incenso sagrado que, na hora certa, serão derramadas com fogo e poder sobre a terra. Maior, infinitamente maior, é aquele que vive em você do que aquele que está no mundo. A autoridade que você carrega não é emocional, não é baseada em seus sentimentos, mas é espiritual, selada pelo túmulo vazio e confirmada pelo fogo de Pentecostes. E é por isso que eu te suplico agora, com a urgência do céu, em meu espírito, pare de ser uma mulher fraca, pare de acreditar na mentira de que você é pequena demais. Pare de esconder sua luz debaixo de uma vasilha com medo do que os outros vão pensar. Comece a orar como a guerreira que você foi criada para ser. Derrube as fortalezas da depressão, da ansiedade e do medo com suas orações de autoridade. Interceda por sua família até que cada corrente seja quebrada. Clame por seus filhos até que eles voltem para casa. Lute por seu casamento até que a paz de Deus reine. Fale vida sobre os lugares mortos em sua comunidade, em sua igreja e em sua nação. Chore sim, mas que suas lágrimas reguem as sementes da fé. Deixe seu coração se quebrar pelo que quebra o coração de Deus. Deixe seu espírito queimar com um fogo santo que se recusa a ser apagado, e que seus joelhos atinjam o chão com a fé inabalável de quem sabe que seu Deus é fiel para responder. Não espere a tempestade chegar para começar a orar. Ore até que a tempestade se acalme. Ore até que a montanha se mova. Ore até que o avivamento irrompa em sua casa. A colheita está madura. A batalha é feroz. Mas a vitória já foi conquistada através de Jesus Cristo. A única questão que resta, a única decisão que importa neste momento sagrado é: você vai atender ao chamado. Você vai se levantar. Você vai orar. Que o Senhor te abençoe e te capacite para orar, como a guerreira que você nasceu para ser. Que o fogo do Espírito Santo incendeie suas palavras, que a autoridade de Cristo firme sua voz e que sua vida de oração se torne um testemunho
estrondoso do poder de Deus nesta geração. Amém. E antes de encerrarmos, se esta palavra incendiou seu coração, eu te desafio a fazer algo profético. Vá agora mesmo nos comentários e declare em letras maiúsculas: eu me levanto como guerreira. Vamos mostrar ao inimigo que um exército está se erguendo. E compartilhe esta mensagem com pelo menos uma outra mulher que precisa ser despertada para seu chamado. Juntas, em oração, somos imparáveis.